Câmera mostra um Audi A3 Sedan vermelho circulando no estacionamento urbano e em estradas asfaltadas e tranquilas. Escrito Autoline. Juliano Barata, editor-chefe do Fletout Brasil, avalia o veículo. Se tem um Audi que é muito querido pelo público brasileiro e que a gente conhece muito bem e que a Audi também conhece muito bem no Brasil, é o A3. Desde a primeira geração está presente aqui no mercado brasileiro, teve fabricação em duas ocasiões diferentes aqui no nosso país e essa aqui é a quarta geração que acaba de ser lançada no nosso mercado. Mais do que nunca, como vocês podem ver, o carro ficou mais agressivo e esportivo. Dá uma olhada só nessa linha dos paralamas ressaltados para fora. Esse aqui é um A3, gente, não é um S3, muito menos um RS3. Se você olhar o S3 da geração anterior, ele não tinha essa malícia visual toda. Olha aqui esse paralama traseiro também ressaltado para fora. A Audi inclusive fez um raio negativo, uma concavidade aqui logo abaixo da linha de ombro para valorizar essa curvatura dos paralamas. Quarta geração chega importada da Alemanha, fabricada em Ingolstadt. Esse paralama aqui é 20 milímetros mais largo do que a geração anterior. E apesar dele utilizar estruturalmente o mesmo conceito, é a plataforma MQB, agora Evo, né? Com mais diferença na verdade na parte eletrônica, de conectividade, comunicação em rede, na prática nenhum painel da carroceria foi reutilizado da geração anterior. Você vai reconhecer vários elementos da linha RS presente agora no singelo A3. Tudo bem que a Audi configurou o pacote Brasil com o pacote S-Line, mas olha só, grade octagonal, estilo favo de mel, ficou mais larga também. Olha esse elemento aqui na lateral do para-choque, como lembra a linguagem dos Audi RS. Capô vincado, como a gente já viu em vários modelos recentes da linha RS, né, com esses 4 vincos, a nova assinatura de estilo da Audi, também deixou o carro um pouco mais agressivo. E o entre-eixos segue em 2,64 m, a linha de ombro subiu, está mais elevada aqui, as maçanetas estão um pouquinho melhor integradas à carroceria. E aqui atrás também tem mais coisas. Agora a gente tem essa saída aqui, novamente lembrando o estilo dos Audi RS. No caso aqui um opcional, esse spoiler em fibra de carbono. A lanterna com todos esses elementos tridimensionais. Mas de alguma forma, apesar de todas essas mudanças, quando você olha, você reconhece imediatamente a filosofia de design do Audi A3. Ele segue ainda um carro com formas muito elementares, né, sem muitas dobraduras, vamos dizer assim, mas em todos os elementos, especialmente de para-choque e de grade, onde deu para adicionar malícia, os caras fizeram. Essa geração do A3 chega já de uma vez com duas configurações de motor e duas de carroceria, a Sportback e a Sedan, 1.4 TSI com câmbio Tiptronic automático de 8 marchas e a 2.0, que é essa daqui com câmbio DSG dupla embreagem de 7 marchas. A gente está falando de veículos aí de 150 cavalos e 25,4 kgfm de torque, no caso da 1.4, e 190 cavalos e 32,6 kgfm de torque, no caso dessa aqui que é a 2.0. Valores R$250 mil na Limited, que é 1.4, e a Performance Black R$285 mil. Não importa se a carroceria, o valor é exatamente o mesmo para o Sedan e para o Sportback. Agora vamos falar de opcionais e acessórios. Esse spoiler traseiro aqui, evidentemente, você só pode equipar na versão Sedan, é um opcional de R$12 mil, mas tem bastante coisa que você pode escolher. Fibra de carbono, vale lembrar. Pintura metálica perolizada ou a sólida em tons especiais, R$1.700. Sistema de som da Bang & Olufsen, 680 watts, 15 falantes, R$6 mil. O sistema de faróis Full LED com matriz de LED, R$8.500, só que se você não pegar esse opcional, você ainda tem um farol Full LED, tá? Então a gente está falando só de matriz de LED, que também envolve esse sistema de pisca contínuo, né, com acendimento animado. A gente tem um opcional de luzes internas, 30 opções de cores, se você escolher, R$1.500. Tem um pacote chamado S-Line Pro interior, porque na parte externa o pacote S-Line já é de série, no pacote Brasil, né? Esse pacote interno ele vai incluir pedais de alumínio, maior presença de couro nos painéis de porta, material soft touch ali no topo do painel com costuras contrastantes e os bancos também revestidos com o logo S-Line, bem como a soleira ali em perto da porta, né? R$5.500. A gente tem a capa de espelho em fibra de carbono por R$6 mil. E dessa forma, se você equipar esse carro de ponta a ponta, você salta para até R$326 mil, no caso desse sedã aqui, Performance Black,
equipado com todos esses opcionais. Vale lembrar que você consegue financiar tanto o Audi A3 quanto qualquer um de seus concorrentes e até um seminovo com até 5 anos de uso pelo Bradesco Financiamentos com muita facilidade em autoline.com.br. Só clicar em simular financiamento lá no topo do site, escolha a quantidade de parcelas, alguns dados bem básicos, você já recebe a melhor proposta. Enquanto você está lá na Autoline, vale a pena você conferir também os concorrentes seminovos. Tem muita opção interessante que você consegue fazer aí, inclusive pegar um Audi RS3 mesmo nessa faixa de valor aqui. Outro toque bacana é que o Bradesco Financiamentos oferece o financiamento turbinado que te ajuda aí na adquisição de opcionais e outros custos de aquisição do veículo. Do despachante ao martelinho de ouro que você possa precisar, mas também você conta com seguro de proteção financeira, no caso de você, por exemplo, ter uma interrupção de renda ou qualquer coisa do tipo. Você também consegue utilizar o financiamento turbinado para adquirir acessórios adicionais na concessionária, como por exemplo a caixa de bagagem, o rack ou mesmo esses acessórios de fibra de carbono que a Audi oferece no caso do Audi A3. Se do lado de fora a gente tem um conceito mais evolutivo, como eu falei, um clássico A3 de terceira geração evoluída para a quarta, mas com muito mais malícia no design, cabine esquece, mudou completamente. Não sei se vocês lembram, a gente vai colocar aí na tela para vocês verem. O painel tinha aquele conceito que era tudo liso aqui, né? Ele já tinha esse conceito de horizontalização, que era algo moderno, né? Que é o padrão atual, mas era tudo liso e tinha aquelas saídas de ar redondas que chamavam de turbina, né? Que acabou já envelhecendo um bocado, né? E aqui eles fizeram realmente uma revolução. Então, esse tablier aqui todo vincado, então tem essa entrada aqui agora com várias texturas, né? Inclusive materiais como alumínio. E agora a tela do sistema de infotainment está inclusa dentro desse contexto de design, né? Antes era aquele elemento que se projetava para cima, na época novamente era algo que impressionava, mas envelheceu, né? Aqui finalmente a gente tem algo mais contínuo que conversa muito bem, inclusive essa relação da tela com os elementos em black piano que estão presentes aqui em volta do sistema de infotainment, aqui na lateral também e mesmo no console central. Saídas de ar aqui, a Audi diz que foram inspiradas no Lamborghini Urus, bem como o formato aqui do console. De fato, você vai encontrar esses elementos poligonais em vários elementos, lembrando que a Lamborghini faz parte do grupo Volkswagen, bem como a Audi. O painel de porta vale a pena você prestar uma atenção, que realmente é um design muito caprichado. A gente tem essa maçaneta suspensa, né, esse puxadorzinho aqui. Olha como o friso dá continuidade a ele aqui. Mesmo essa parte do puxador de porta aqui também, com esse formato poligonal, né, meio stealth fighter, né, tipo aqueles caças, realmente tem um elemento de design bem bonito. De forma geral, a ergonomia de direção é exatamente a mesma da geração anterior, porque, como eu falei, essa aqui é a plataforma MQB Evo, né? E aí, quando a gente fala essa questão de sistemas eletrônicos, destaque especial para esse sistema, questão de MIB 3, né? Sistema de infotainment, conectividade tanto Android Auto quanto Apple CarPlay, mas um hardware muito rápido. A gente tem aqui em uma tela com uma sensitividade excelente. Então, o que já era bom ficou ainda muito melhor. Aqui nesse carro a gente tem o opcional de 30 cores disponíveis, né, para o interior, então você vai ver esse friso iluminado contornando tanto o perímetro aqui do painel quanto do painel de porta. Carregador por indução presente aqui no console central. E notem aqui agora a alavanca de câmbio é um seletorzinho aqui, bem ao estilo dos Porsche 911 dessa geração 992, né? Então algo mais discreto, sem aquela trava mecânica, aquele botão que você tinha que apertar. Agora o parque, inclusive, você adiciona por um botão. E aqui do lado dessa alavanca de câmbio você tem o controle do sistema de infotainment, que inclusive tem uma sensitividade. Se você quiser aumentar o volume, é só você girar o dedo aqui no sentido horário ou no anti-horário que você já consegue controlar o volume. De forma geral, essa nova geração do A3 traz muito mais qualidade percebida. Eu vou ser bem franco com vocês que a geração anterior eu achava um pouco simplória essa questão do acabamento interno. Agora sim, não só em questão de toque, mas quanto em relação ao que você percebe visualmente, inclusive, a gente tem algo realmente bem mais sofisticado. Agora vamos dar uma olhadinha no espaço traseiro. Aqui a gente tem os mesmos 2,64 m de entre-eixos da geração anterior. O espaço interno do A3 não impressiona, é um espaço correto para um veículo desse porte, mas se você pegar, por exemplo, um Virtus, ele é mais espaçoso, né? Aqui a gente tem um banco que também é muito espesso, tanto que essa parte aqui posterior do encosto tem os ressaltos aqui para o joelho, né? Eu tenho 1,82 m, banco dianteiro configurado para mim, tá de bom tamanho. Vai lembrar que todo veículo com teto solar, você, no caso do teto panorâmico, você perde um pouquinho de altura de teto. A Audi até fez uma concavidade aqui, né, na linha de teto para ajudar no espaço vertical. Tá de bom tamanho, mas evidentemente alguém aqui com 1,90 m um pouquinho mais, talvez tenha um pouquinho de contato com o teto. Tem saída de ventilação aqui para os passageiros de trás, como é padrão nessa plataforma MQB.
E de forma geral é correto, não achei fantástico o espaço traseiro, mas achei agradável. O encosto tem um ângulo bom, o assento achei que foi um pouquinho curto, né? E também notem aqui que a minha coxa fica um pouquinho desencostada aqui nessa porção final do assento, então poderia ser um pouquinho mais alto, um pouquinho mais reclinado talvez, mas vamos que importa, né? Vamos olhar então como que se comporta esse carro aqui lá na Estrada dos Romeiros. Imagens alternadas de rodovias ou estradas calmas. Esse, amigos, é o 0 a 100 na casa aí dos pouco mais de 7 segundos, 7,4 segundos desse motor aqui nessa configuração aqui, tração dianteira, DSG 2.0, 190 cavalos, 32,6 kgfm de torque. Pessoal, é o seguinte, time que tá ganhando, os caras não quiseram mexer e acho que fez sentido sim. O que a gente tá falando aqui? Conjunto de powertrain mais do que manjado e mais do que aprovado por todo mundo. Aliás, dá passagem pro irmão do grupo aqui, o 911 vai passar pela gente aqui. Mais do que manjado e mais conhecido, mas que aprovado. É a 888, evolução aqui da Audi aqui combinado o sistema de injeção, né? Injeção multiponto mais injeção direta, injeção multiponto atuando especialmente na parte baixa carga, ou seja, com pouca carga de pedal ali, pouca aceleração, ajuda a reduzir o consumo, né? Esse sistema multiponto, e a injeção direta vai atuando mais na parte performance, realmente plena carga, pedal ali, 100% de pedal, aí você realmente vai ter a atuação da injeção direta da maior parte aí do mapa, né? Câmbio de 7 marchas aqui, né? Vale lembrar uma diferença que a gente tem em relação, por exemplo, ao Jetta GLI. Então, em termos de especificação, a gente tem tudo aqui um pouquinho mais nobre, ainda que a potência seja um pouquinho menor, né? Algo também relacionado aí a emissões, né? Mas todo mundo está cansado de saber, é a 888 em termos de remap, para quem topa fazer isso, está ciente dessas questões aí de garantia de fábrica e tudo mais, sabe quantas possibilidades esse motor tem. É basicamente a potência que você quiser, né? Então fica tudo em casa nesse sentido. E a plataforma também, não tem o que dizer, a gente vai experimentar aqui agora em instantes. Aqui a gente tem a plataforma MQB, né? Conhecida aí não só pela sua modularidade, mas especialmente pela alta quantidade de aços de alta e ultra alta resistência. Confere aí um peso relativamente baixo. Aqui a gente está na casa de mais ou menos 1.400 kg, que é um carro que tem muita coisa embarcada também em termos de tecnologia, de recursos, né? E é uma plataforma extremamente rígida aí, pelos métodos de solda, de adesivo estrutural. Então a gente está cansado de elogiar, é um pouco repetitivo, eu receio até que seja um pouco cansativo, mas talvez você não conheça o nosso canal, enfim, aqui no Autoline, mas basicamente todo carro MQB que a gente dirigiu realmente impressionou positivamente, seja um T-Cross, que é uma especificação inferior da MQB, seja um veículo como esse A3, né? Então vamos lá, a gente vai experimentar aqui agora um pouco na Estrada dos Romeiros a dinâmica do carro. Torque dá e sobra, né? O torque máximo é 1.500 RPM, 2 litros para uma carroceria dessa é aquela coisa que o carro anda sempre solto, com força sobrando, né? Então não estou dando nem meio pedal aqui para vocês terem uma ideia, o carro desenvolve muito fácil, né? Então essa primeira parte aqui, até eu nem vou reduzir marcha, vou seguir aqui em quarta marcha, pra vocês entenderem que realmente o torque desse conjunto faz uma baita diferença. A gente tem muita disposição sobrando. Estou aqui com 1/3 de pedal, o carro só ganha velocidade, eu tenho até que recolher um pouquinho por causa das curvas. Então, nesse sentido, não tenho que se comentar, né? Parte de motor e câmbio, ainda, mesmo sendo algo que já tem os seus anos aí, né, de idade, ainda é algo excelente. Você anda, você sente um grande prazer, você sente que realmente é algo muito eficaz. E falando em eficácia, entrando na parte de consumo, aqui tem uma coisa muito interessante, né? O consumo declarado dele, lembrando que é só gasolina, né, que não é a versão Flex. Aqui a gente tem só movido somente a gasolina, porque ele vem importado de Ingolstadt, né, na Alemanha. A gente tem um consumo de 10,1 km por litro em ciclo urbano e 12,5 na estrada. Eu digo mais, andando tranquilamente como a gente veio vindo para cá, a gente chegou a dar 13, 14 km por litro. Então, superior inclusive à média declarada aí pela metodologia do Inmetro. Então, extremamente positivo e mostra o quanto de suco ainda tem presente aí nesse motor, né? Ele realmente tem muito a entregar e um câmbio muito bem programado, muito inteligente, e quando está no modo manual, ou mesmo no modo esportivo aqui, botando no modo S, trocas muito rápidas. Então essa parte aqui não tem
não tem muito o que se comentar, realmente é algo excelente. E em termos de suspensão, aqui a gente tem o arranjo McPherson na dianteira, evidentemente, e atrás a gente tem o sistema 4Link, multibraços, aí, como a Audi está se referenciando aqui no Brasil. Essa configuração está presente em todas as motorizações, tá? Mesmo a 1.4 você vai encontrar esse arranjo de suspensão. A grande vantagem é de você ter um sistema 4Link, ou multibraço na traseira, é especialmente em piso ruim. Aqui nessas Romeiros não chega a estar tão ruim assim, mas em termos de conforto e de dinâmica, é uma vantagem você ter um sistema realmente totalmente independente, né? O piso está um pouquinho judiado, está um pouco riscado, aqui estão refazendo o asfalto, mas já dá para ter uma ideia realmente da dinâmica e desenvoltura do carro, é sem comentários, realmente não havia realmente não é uma necessidade de você alterar a plataforma. Esse é um fato. A MQB ainda tem muita lenha para queimar, né? Vou jogar aqui de volta no modo Drive e até tirar aqui no Drive Select, tirar o modo Dynamic, vou botar aqui no Comfort para dar em outra marcha aqui e a gente sentir agora um lado mais racional de uso do carro, né? Afinal é um Audi A3, né? E aqui entra toda essa questão da programação de câmbio, né? Ele vai sempre jogar aí uma marcha uma em cima da outra, deixar ele sempre perto de 2.000, 1.500 RPM, que é onde você tem o torque máximo. Isolamento acústico excelente, muito bom. Não sei se eles fizeram algum trabalho adicional, mas chamou atenção positivamente. Até Castelo Branco, vindo para cá, é um piso muito ruim, muito texturizado e estou bem satisfeito tanto em relação ao ruído de reverberação dos pneus, quanto em relação a ruídos aerodinâmicos. Então a ideia, até esqueci disso, então é um ótimo sinal no sentido de que não chamou a atenção. A resposta de freios também é muito boa, a gente tem freios de 312 mm na dianteira, se eu não me engano, inclusive é o mesmo arranjo que a gente tem no Jetta GLI, né? E essa é uma pergunta que muita gente pode fazer. Aliás, aqui deixa eu botar no modo S de novo, porque a gente tem umas curvinhas interessantes. Vou botar aqui de volta no modo Dynamic. Aqui a gente tem um Szinho bacaninha que dá para pegar um pouquinho dessa questão. Ele ganhou 11 mm de bitola, né? Então isso realmente deixou o carro com uma transferência lateral de carga menor. E ele já era muito bom nesse sentido, né? Então ficou melhor. E cara, ficou bom pra caramba. Ficou bom mesmo, gente. Trafegando em via asfaltada, tranquila e com curvas sinuosas. Movimentação de carroceria muito baixa e chama atenção porque é um carro confortável. A carga de suspensão desse carro absorve bem o piso, né? Então contrasta um pouco com esse visual, né? Que se pensa algo muito esportivo. A carga de suspensão, a suspensão trabalha gostoso, absorve bem o piso, mas ao mesmo tempo ali na curva vocês viram que realmente rolagem de carroceria muito bem contida. Então o balanço, o conjunto, a maturidade da receita do carro realmente está de excelente tamanho. E de forma geral é algo que muita gente pode pensar, por que eu compraria um carro desses se existe o Jetta GLI, por exemplo, na casa de 210 mil, né? E esse aqui está na casa de 285 mil. Olha, basta você olhar em volta, né? O Jetta, por sinal, tem um pênalti, né, nessa fase americana, vamos dizer assim, em termos de qualidade percebida. O carro ficou muito modesto na cabine, né? Ele está algo abaixo do Golf GTI e a presença do carro é completamente diferente, especialmente agora nessa geração do A3 com esses paralamas alargados. Então você se sente em algo mais sofisticado, mas muito mais. Antes, a geração anterior do A3 era bastante racional o desenho, né? Então tinha esse elo em comum com o Jetta que não necessariamente fazia um bom serviço à imagem do Audi, né, do A3. Agora a gente tem uma distinção de estilo bem sólida, né? Então a Audi caminhou para esse lado da malícia, caminhou para esse lado aí em direção à linha RS, né? Então agora você realmente tem duas percepções de produtos completamente diferentes, né? Então, de forma geral, só tenho elogios a fazer para o carro, inclusive em relação à parte de precificação, lógico, gente, ignorando o fato de que o preço de tudo deu essa marcha para cima tão
agressiva, né? Se fosse para fazer alguma crítica em relação a catálogo, talvez seria a questão deles insistirem no motor 1.4 TSI, sendo que lá fora o motor que é usado nessa configuração é o 1.5 TSI e ele tem TFSI, desculpem, né? Na Audi tem esse F a mais, e ele tem uma série de tecnologias, tem desativação de cilindros, ele tem sistema híbrido leve, então em várias situações tem um ganho de eficácia energética muito grande. Ele trabalha parcialmente em ciclo Miller, né? Então ajuda muito a reduzir a resistência dos pistões ao movimento de compressão. Então é um motor que trabalha com menos desperdício de energia, ainda que o 1.4 TFSI ou TFSI sejam motores excelentes nesse sentido. Mas a gente fica sem, né? Então o pacote Brasil traz o motor 1.4 para quem optar, vamos lá, né, gente? Para quem optar pelo motor 1.4, porque 250 mil versus 285 mil, 35 mil reais para você levar um motor muito mais potente, muito mais torcudo e com muito mais recursos, o carro realmente fica uma escolha praticamente natural aí de todo mundo caminhar para o 2.0. Então acredito que é por isso, inclusive, que a Audi está tratando o 1.4 como uma série limitada, né? Algo que provavelmente vai deixar de vir em termos de importação muito em breve. Então, de forma geral, é isso, pessoal. O que a gente tem aqui nessa nova geração é um produto mais evolutivo do que uma revolução. Então, a gente tem a mesma base, a mesma plataforma, a mesma base de powertrain, mas tudo que tinha para melhorar, melhorou. Essa parte de sistema de infotainment, a cabine em especial, basta olhar em volta realmente. Essas de área fato podem causar um pouco de estranhamento pelo desalinhamento em relação à linha horizontal aqui, mas depois você faz sentido quando você começa a olhar isso aqui como uma espécie de cockpit isolado para você, até porque parte disso aqui também está virado para a gente, né? Mas independente dessa questão de gosto, essas saídas de ar, a qualidade percebida da cabine melhorou muito. Design externo eu acho que é o grande argumento, vamos dizer assim, porque o A3 ele transmitia valor, mas era muito racional e era muito próximo à linguagem do Jetta, né? Do Jetta também considerando a geração anterior. Então agora a gente tem aí um reposicionamento de produto em termos de imagem da linha A3 que traz um sex appeal maior. E a gente sabe que isso também é uma resposta à BMW, né? Porque a geração atual do BMW Série 3 também ganhou essa coisa de paralamas alargados, especialmente o paralama traseiro, né, do Série 3 também está com essa pegada, então a gente sabe que está mais ou menos por aí o caminho, né? Então deixa carros com essa percepção de esportividade maior e uma entrega boa ainda em termos de performance, né? Então é isso, pessoal. A3, sem grandes segredos, evolução, aprovadíssimo. A geração anterior já era muito boa, agora está melhor ainda nos pontos que ele realmente tinha um penaltizinho, né? Então não tem muito o que se dizer, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado da avaliação, espero que tenha sido útil para vocês. Não esqueça de assinar o canal da Autoline, ajude a gente a passar dos 100 mil inscritos, a gente está quase lá e a gente se encontra numa próxima. Um abraço. A câmera mostra detalhes externos do carro parado, escrito Autoline.